Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para o signo de Virgem, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Virgem, tá? É uma leitura geral, como vocês já sabem, é uma leitura intuitiva, canalizada, não vai servir para todos e durante a leitura, no decorrer da leitura, eu dou aqui vários cenários e aí cabe a ti identificar aquilo que faz sentido ou não, certo? Estas leituras semanais, elas são atemporais, para quem ainda não sabe, né? Então vamos lá. Vamos ver qual é a energia, o que é que Virgem precisa saber. O que é que Virgem precisa saber quando vir parar nesta leitura, por favor? O que é que Virgem precisa saber quando vir parar nesta leitura? Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Sete de paus, eu vou aceitar ela do lado certo, porque o meu baralho, eu tava pegando, segurando o baralho do lado errado. Então, um sete de paus. Conflito. O enforcado. Dois de ouros. Os namorados. É como se tivesse uma situação aqui que de alguma forma tu estivesse negando, porque há um conflito, mas ao mesmo tempo que há um conflito, é como se a tua energia de envolvimento nesse conflito, ela fosse um pouco de autopunição ou um sacrifício autoimposto, porque aqui tem uma relação de escolha. Nesse momento, pra mim, os namorados, ele tá aqui me indicando uma energia aqui de escolha, como se tu estivesse aqui querendo equilibrar uma energia, equilibrar alguma coisa, buscar ali um equilíbrio entre duas forças, um equilíbrio entre dois sentimentos, num lugar que não cabe esses dois sentimentos. É como se o lugar aqui, ele só pudesse ser ocupado por uma dessas duas coisas, mas de alguma forma aqui tu tá querendo que o mesmo lugar, que duas coisas distintas ocupem o mesmo lugar. E eu sinto que essa vontade aqui, essa escolha aqui de alguma forma, que talvez, que pode sim ser uma escolha, não involuntária, mas inconsciente, pode ser o que te deixa aqui nessa situação de sacrificar-se por causa de algo, ou colocar a tua paz em sacrifício, colocar o teu bem-estar aqui em sacrifício, colocar aqui a tua vida de alguma forma nessa situação de sacrifício, porque não consegue perceber que dá para escolher, resolver isso, sentir isso de uma forma diferente. Eu sinto que existe alguém aqui que vive um conflito, mas é um conflito que tu vive por escolha própria. Como uma teimosia. Eu me sacrifico, mas eu continuo escolhendo viver isso todos os dias. Eu me sacrifico, mas eu escolho me conectar a essas forças e essas energias. O Sete de Paus, ele fala claramente desses conflitos que por vezes são conflitos internos. São sentimentos dentro de nós que brigam de alguma forma, ou nós que brigamos com os nossos sentimentos, tá? Eu tô fazendo um esforço enorme aqui para que vocês consigam me ouvir um pouco melhor. O calor tá insuportável, eu sei que tem barulho, mas eu não tô conseguindo
Enfim, espero que vocês estejam me ouvindo. Era isso. Porque assim, tem uma situação aqui que é sim de livre-arbítrio. É sim sobre as tuas escolhas. É um caminho, é algo que tu pode escolher. E aí isso aqui pode ser para qualquer coisa da tua vida. Mas existe aqui uma situação na tua vida hoje que talvez tu estejas dizendo que tu não pode escolher uma situação diferente, que tu não pode escolher viver isso de forma diferente, e eles estão dizendo aqui, pode sim. O que tu vive hoje é uma questão de escolha. A gente escolhe as situações todas que a gente se coloca. As coisas não são como eu gostaria, pois reveja as coisas que tu tá querendo na tua vida incessantemente. Porque aquilo que nos contraria tá ali a serviço de nos ensinar alguma coisa. Independente do que seja, tá? Aqui esse 2 de ouros me fala de equilibrar duas forças, de alguém que se coloca ali em dois, que tem vontade, que quer se colocar em dois lugares ao mesmo tempo, em duas situações, em dois sentimentos. E aí isso aqui pode ser qualquer coisa, não me vem nenhum exemplo assim. Porque eu não sinto que é uma coisa simples, assim como se, eu quero 2 relacionamentos. Não é sobre isso, é algo mais profundo, tá? Mas para alguns pode ser sobre isso. Para alguns é alguém que quer viver 2 situações, mas que de alguma forma sente aqui que não é legal, que não... Vamos ver o que mais. O que mais para a Virgem? 4 de espadas. Super contraditório aqui. E o 4 de ouros, 2 cartas de número 4. Esse sacrifício, esse auto-impor-se, existe? Não sei. Mas esse auto-colocar-se numa situação aqui sacrificante, colocar-se numa situação de não querer quando eu quero, ou dizer que não quero quando na verdade eu gostaria de dizer que quero, ou sei lá o que é isso aqui, é como se fosse um apego mesmo a essas situações, porque às vezes a gente também se apega a estar em situações de sacrifício, né? Como se vivenciar algo tivesse que ser um pouco sacrificante. E aí tem a ver com as nossas crenças, com aquilo que a gente carrega, que fortalece e alimenta dentro de nós. Porque existe uma situação aqui bem conflitante que é assim, tu tá numa situação aqui vivenciando conflitos. Eu não sinto que esses conflitos sejam externos. Eu não sinto que aqui tu briga por pontos de vista, por defender diante de pessoas, por exemplo, algo que tu queira. Eu sinto que isso aqui, tudo isso acontece como se tivesse uma multidão feita de ti mesmo. É tu mesmo, são os teus sentimentos, são as tuas coisas aqui, as tuas verdades, os teus pontos de vista que nesse momento brigam dentro de ti. Porque há uma escolha importante que tu precisa fazer. A gente escolhe gostar ou não, tá? A gente escolhe estar ou não. Quer dizer, quando a gente gosta ou não gosta, é algo do nosso inconsciente. Mas ainda somos nós ali. Então nós também podemos analisar o porquê gostamos e o porquê não gostamos. E de alguma forma, em alguma medida, mudar isso. Tá? Então aqui existe essa situação conflitante e existe um convite à análise. Parar para analisar, organizar os pensamentos e entender aquilo que é fruto da mente, aquilo que é criação da mente, aquilo que vem de crenças limitantes, aquilo que vem de algum lugar em mim de preconceito. O que é que eu não consigo ver nesse momento? Silenciar, porque aqui é um momento de pausa. Baixa as armas, baixa, arria as espadas, baixa a guarda, silencia e ouve. Porque quando tu fizer isso, quando tu baixar aqui o teu armamento e ouvir e perceber, sentir,
perceber não com a mente aqui, não com essa turbulência na tua cabeça, mas quando tu perceber aqui com o teu sentir, tu vai entender exatamente que essa situação aqui de sacrifício que tu te encontra hoje, ela vem de um apego. Apego a alguma coisa que aí tu que vai conseguir avaliar. As minhas leituras dificilmente elas são específicas, muito difícil. Muito difícil. Não são superficiais, não são de previsão. As minhas leituras, por serem tem esse formato, eu até nunca tiro tantas cartas como estou tirando hoje, porque elas são de reflexão. São leituras reflexivas, são exatamente um convite a refletirmos sobre aquilo que a gente vive hoje como resultado das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, tá? Porque aqui tem finalização. 10 de espadas é um momento de conclusão. E é uma conclusão de um período, de um momento muito difícil. Mas talvez concluir esse período de dificuldade aqui vai exigir de ti um posicionamento, uma escolha. Não dá para ser um equilibrista nessa hora. É necessário escolher, livre-arbítrio, escolhas. Cinco de copas. Aqui eles estão falando que assim, eu pedi aqui uma carta para os namorados, tá? Para que eu pudesse entender um pouco mais sobre essas escolhas que eu tô te falando aqui. E a escolha, exatamente, o exemplo eu queria te dar, um exemplo um pouco mais profundo. E aí eles me trouxeram aqui um 5 de copas. Esse 5 de copas, ele é sobre o sentimento de rejeição. Então, muitas vezes a gente cria coisas, sentimento, energia, coisas dentro da gente a partir de algo que uma situação nos causou. A atitude de alguém nos causou um sentimento, que isso bateu lá com aquele sentimento que a gente tem guardado nas gavetinhas da nossa vida, que foi os sentimentos que causaram, que fabricaram, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor, as nossas crenças limitantes. E aqui existe a tua gavetinha da rejeição, ela está aberta. E é exatamente aqui que tá as tuas escolhas. Então, tu escolhe colocar isso que te aconteceu no mesmo nicho, na mesma gavetinha da rejeição, de todas as rejeições que tu já viveu na tua vida. Então, isso é uma escolha. Porque nesse momento, diferente das escolhas do passado, tu pode pegar isso que te aconteceu e, ao invés de tu escolher guardar nessa gavetinha da rejeição, tu escolher olhar para isso e perceber que isso foi algo benéfico que me aconteceu. Quando isso estava acontecendo na minha vida, era algo muito bom. Então, o que eu posso fazer hoje? Analisar essa situação, perceber tudo de bom que me aconteceu e guardar e levar para o próximo nível, próximo passo. Aquilo que não foi legal que me aconteceu, eu tiro dali os aprendizados necessários para não repeti-los na próxima situação. Quais foram os sentimentos que me trouxeram até essa rejeição? Quais foram o que foi que eu causei? Porque tudo é sobre nós. Quando a gente se identifica muito com o ego, a gente também tende a se ofender muito com as coisas, acreditando-se vítimas das situações. Não fui eu que fiz, foi fulaninho, beltraninho, cicaninho que me causou. Ninguém te causou nada. Ninguém nos causa nada. Nós nos colocamos sempre nas situações. Nós nos colocamos. Então, estar numa situação onde a outra pessoa mudou, era uma amizade de anos, era uma relação de muito tempo, era uma coisa muito legal, mas ninguém é obrigado a permanecer naquilo. Todo mundo muda o tempo todo.
De repente a outra pessoa, aquela amizade, aquele parente, aquele, sei lá, o relacionamento que viveu ali, ele decide não viver mais, porque ele quer viver outras coisas. E tá tudo bem. A gente tem o direito de sofrer por aquilo, mas a gente não tem o direito de se colocar no lugar de vítima e achar que, ai, me fez, me aconteceu. E se fosse o contrário? Né? 5 de copas, ele vem te dizer que é o seguinte: aconteceram coisas que foram aqui desagradáveis, que foram tristes, que tu te sentiu rejeitada, que tu te sentiu, enfim, qualquer coisa aqui desse tipo, mas a vida continua. Sobraram coisas boas também dessa situação. Sabe o que é isso aqui? A história dessa carta é o seguinte, ó. Eles têm uma história aqui, só que o combinado foi que eles vivessem essa história de amor, mas ele nunca mostraria o rosto. Então, ele deu pra ela tudo que ele podia. Amor, compreensão, companheirismo, carinho, afeto, tudo. Mas ela não estava satisfeita. Foi combinado, mas ela queria mais. Uma atitude dela, que ela tomou ali uma decisão de ver o rosto dele mesmo sem ele permitir, fez com que ele tomasse a atitude de ir embora. Então assim, percebe como a gente sempre pode escolher diferente, como sempre tudo é resultado das nossas escolhas. Ela escolheu ver o rosto dele, apesar deles terem combinado, ela ter aceito que não. E depois ela se sentiu rejeitada. Então, isso aqui é uma reflexão. Esse é o exercício. Refletir. Nem tudo está perdido. Apesar das copas derramadas, ainda restou algo ali. Restou pelo menos o aprendizado. Tá? O que mais? 8 de espadas. Eu vou finalizar por aqui, eu ia abrir mais aqui o Lenormand, mas eu vou finalizar por aqui porque é o seguinte, ó. É só pra fechar aqui pra te dizer que os conflitos que tu vive hoje, eu sinto aqui que tem algo sendo ofertado que tu nem consegue ver, porque tu tá muito envolvida nos teus conflitos, criados pela tua mente, porque isso aqui são jogos mentais. Tá vendo aqui? Cercado pelas espadas ali, criando situações na tua mente. Essa é uma atitude bastante infantil. Essa é uma atitude bastante imatura, não é infantil, é imatura. De uma criança que foi rejeitada e que lida com as situações da sua vida ao longo dos anos, independente de quanta idade tu tenha, como se fosse ainda essa criança aqui rejeitada lá atrás. Essa leitura é muito pouco pra gente falar sobre isso, mas o recado que eles queriam te passar era esse e eu não vou me estender mais, tá? Eu espero que de alguma forma isso tenha te ajude aí a buscar mais, a refletir e compreender o que é que eles quiseram te dizer aqui. Fiquem todos com Deus. Até mais.